Bem, meus irmãos, nós vamos dar início ao culto desta noite, culto de celebração ao nosso Deus, conforme prescreve a palavra dele para a sua igreja. Esse é um momento de consagração, um momento de serviço que prestamos ao nosso Deus, que é nosso culto. E neste culto nós não somos passivos, somos ativos, participamos, tá? Louvamos a Deus, oramos, participamos da palavra, ela nos atinge. Portanto, é extremamente importante que nós venhamos, neste instante, a ter muita reverência, muito respeito. Vamos elevar ao nosso Deus uma oração para iniciarmos assim o nosso culto. Oremos então. Deus eterno, nós te louvamos agradecido por todas as bênçãos derramadas por tuas mãos, pelas graças, ó Deus, que nós conseguimos perceber em nossas vidas, pelas tuas misericórdias, ó Deus, pela tua paciência para conosco. E enfim, ó Deus, tu tens sido bom e generoso. Por isso nós clamamos a ti, ó Deus, que nos permita cada vez mais estudar a tua palavra e que o Espírito Santo, ó Deus, venha nos influenciar, venha moldar as nossas vidas diante de ti, para nos elevar, ó Deus, ao princípio da santidade, em busca de santidade constantemente. Perdoa o nosso pecado e esteja conosco, é o que nós clamamos, ó Deus. E esse momento de culto seja um momento de oportunidade para aquele que ainda não conhece Jesus. Nós te louvamos em Cristo, o teu Filho amado. Amém, Pai. Bem, meus irmãos, nós vamos abrir o texto que vai servir de base para a meditação desta noite. 1 João, lá no capítulo 3, do versículo 1 ao 3. Nos diz assim a palavra de Deus: Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato, somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. E assim mesmo se purifica todo que nele tem essa esperança, assim como ele é puro. Meus irmãos, Jesus Cristo é o padrão do crente. Por qual finalidade Jesus Cristo se torna padrão do crente? Porque no plano de Deus não envolvia somente salvar o homem, não envolvia somente perdoar o homem, envolvia algo extremamente profundo e que muitas das vezes, quando nós meditamos sobre isso, nós podemos dizer que dá até vergonha, às vezes, de nós cometermos alguns erros diante de nosso Deus. Deus ultrapassou o limite da nossa compreensão. O Senhor Deus ultrapassou as nossas expectativas, que aliás nem tínhamos, não é? Quando Ele nos resgatou em Cristo Jesus. Quando Ele nos leva para a sua presença. E Cristo foi enviado à terra para ser padrão, porque Deus tinha um objetivo muito especial. Tá? Não foi só nos libertar do pecado. Isso teria que acontecer. Mas foi além disso. Ele nos libertou do pecado e colocou um padrão. Sabem por quê, meus irmãos? Porque Ele nos fez filhos adotivos. Para nós sermos filhos adotivos, tinha que haver um padrão de pureza muito alto. E Ele faz isso em Cristo. Porque lá no coração do Senhor nosso Deus, existia a intenção de fazer com que as pessoas que Ele salvou, que Ele perdoou do pecado,
alcançasse, fossem atraídas para Ele, que fosse para a presença dEle como filhos adotivos. Dá para nós imaginarmos, meus irmãos, a natureza disso, a importância disso? Será que dá para nós entendermos a importância que não é simplesmente regenerar, salvar, perdoar? Não é. Ultrapassou isso. Nós fomos adotados como se estivéssemos numa casa largado, que era um mundão, sob o domínio do mal, né? Num orfanato largado. Ninguém queria a gente. Por quê? Porque não tínhamos nada para alguém gostar de nós. Mas aí Deus, na sua sabedoria, pegou e falou assim: eu vou enviar meu filho para que eles tenham um padrão de vida e espiritual e vou adotá-los. Então primeiro eu vou salvar, vou botar o meu filho como padrão e vou resgatá-los para serem meus filhos adotivos. Por isso que o apóstolo João escreve aqui: vede que grande amor nos tem concedido o Pai a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Lá em João capítulo 1, versículo 12, nós vamos encontrar as expressões: a todo aquele que creu deles o poder de serem feitos filhos de Deus. Adotados. Porque Deus só tem um filho natural, Jesus. Nós não, fomos adotados. Só que o mundo ainda não viu isso ainda. E nem nós mesmos ainda temos a experiência disso. Por isso, meus irmãos, a importância do texto que nós acabamos de ler, nos conscientizando quem realmente somos diante do céu e da terra. Deus nos valorizou sobremaneira. Deus nos valorizou de uma forma grandiosa, a ponto de nos levarmos a sermos semelhantes a Jesus. Porque esse é o padrão que Deus estipulou para nos adotar. E nós vamos, meus irmãos, no nosso primeiro ponto, já começar a discutir e aí a prestar atenção o que somos pela graça de Deus. O que somos pela graça de Deus? Deus estendeu a sua graça em nos salvar, olhando para nós como pecadores e miseráveis, mas no seu infinito amor, no beneplácito da sua soberana vontade, Ele nos salva, através da graça. Meus irmãos, o que somos pela graça de Deus? Não somos somente seus perdoados. Não. Dá para perceber, meus irmãos, o valor disso? Não somos somente os seus perdoados. Quando Deus nos receber no céu, Deus não vai dizer: esses são os meus perdoados. Passa disso. Vai além disso. Pela graça também nós não somos somente crentes bem-aventurados. Somos bem-aventurados? Somos. Somos felizes por essa conversão maravilhosa? Somos. É magnífico saber isso. É extremamente importante saber isso. Agora, o que nos surpreende é que a graça de Deus realmente não dá para estudá-la, não dá para descobrir até que ponto Deus ia quando Ele nos resgatou do pecado, quando Ele nos salvou, quando deu o Filho dele para morrer numa cruz. Não sabíamos o que tinha no coração do nosso Deus. Através da sua graça maravilhosa, Deus olhou para nós e falou assim: eu não vou só perdoar os seus pecados, eu não vou só transformá-los em bem-aventurados, eu vou torná-los meus filhos adotivos.
embora não manifestante ainda, não temos ainda nem a noção mínima da profundidade de sermos filhos de Deus. Mas João afirma aqui categoricamente, ele nos amou e concedendo a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E ele diz assim, e de fato, somos filhos de Deus. O que me impressiona nesse texto é que João faz questão de dar uma ênfase muito séria sobre isso. Somos filhos de Deus. Meus irmãos, nós temos que desenvolver uma percepção espiritual, tá? Que quando olhamos para a cruz, ela não limitou-se à cruz, à ressurreição, ela não limitou-se somente a isso. Isso era necessário, porque sem isso não poderíamos ser quem somos. Olhe bem para você. Somos filhos de Deus, adotados em Cristo. Agora o relacionamento é de pai para filho. O relacionamento agora, meus irmãos, é de pai para filho. Por isso que nós vamos encontrar na Bíblia muitas expressões desse relacionamento. Porque quando Deus agora olha para nós, ele vai nos tratar como filhos. Os irmãos estão entendendo o porquê dele nos ter adotado? Ele não nos adota como estranhos. Ele não nos adota simplesmente porque ele nos perdoou o pecado. Ele nos adotou em Cristo Jesus como um padrão para a vida dele, para a nossa vida ser semelhante a de Cristo. E é impressionante porque nos seus relacionamentos conosco agora, através do tratamento pessoal, nós vamos ser tratados como filho. E prestem bem atenção, como filho nós temos privilégios, mas como filho nós temos também responsabilidades. É maravilhoso demais isso. E é extremamente importante também notar que, apesar de sermos salvos e crentes, nós não deixaremos nunca de ser filhos adotivos. O Senhor Deus, quando nos adotou, Ele não vai nunca mais deixar de ser nosso Pai. É eterno isso agora. É para sempre. E quando Ele nos adotou e estreitando o relacionamento dele conosco, não somente através da disciplina, mas para expressar o amor, para expressar cuidado, para expressar que faz parte da nossa vida, que fazemos parte da família de Deus agora. Você, meu irmão que está me ouvindo, você foi chamado para ser parte da família de Deus. Se você ainda não é, aceita Jesus. Creia que Jesus Cristo realmente nos salvou. Porque a intenção de Deus era criar uma família, constituir a família de homens. Por isso ele se transformou num homem. Por isso ele nasceu aqui. Natal está nas nossas portas, trazendo esse significado profundo. Eu vou à terra buscar pessoas, perdoar pessoas, resgatar pessoas, com a intenção sincera de mudar o padrão de vida que eles têm para o padrão do meu filho e torná-los filhos adotivos. Sabe o que é isso? Passamos a não somente sermos filhos adotivos, temos privilégios como filhos, temos privilégio de ser amado, mas também temos a herança de Cristo. Tudo que é de Cristo agora é compartilhado com seus filhos, é compartilhado com seus irmãos, é compartilhado conosco. E isso vai acontecer lá no céu. Isso. É o que nos atrai para esse tema, é que é grande demais, meus irmãos. É precioso demais. Éramos desprezados, vivíamos em pecado, estávamos mortos em pecado, vivíamos na lama. O Senhor Deus veio, resgatou, deu o Filho dele na cruz, implantou um padrão de vida em Cristo para que nós viéssemos a ser semelhante a Ele. Enviou o Espírito Santo para nos edificar, para nos transformar na pessoa que temos que ser, semelhantes a Jesus, na prática do amor.
quando você pega as 9 manifestações das virtudes de Cristo, que é fruto do Espírito Santo para a vida da igreja, para a nossa vida, para a minha, para a sua, para todo aquele que crê no Senhor Jesus Cristo, esse padrão tem por finalidade nos transformar em filhos. É uma proximidade, é uma relação muito íntima. Sim, meu irmão. Você foi chamado para ser filho adotivo. Lembra quem éramos? Pedro fala muito isso. Não esqueçamos do passado, de quem éramos, como andávamos. E agora nós saímos lá debaixo da lama e o Senhor Deus nos coloca num parâmetro tão alto. Por amor. João diz isso aqui, vede que grande amor nos tem concedido o Pai. Você já tentou imaginar o quanto nós vamos descobrir do amor de Deus no céu? Não é manifesto. João diz aqui que não foi manifestado ainda a nós. Aí, ó. Aqui, ó, amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Agora, hoje, nós somos de fato filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser no céu. Somos chamados de filhos de Deus. Amados, que bênção maravilhosa. Nós estamos terminando um ano de pandemia. Estamos terminando um ano que vai começar outro ano, não sabemos nada sobre a pandemia, mas vamos ter consciência de um fato. Somos amados como filhos. Nunca mais desprezados, nunca mais abandonados. A porta da casa sempre vai estar aberta. Lembra do filho pródigo? A porta da casa sempre vai estar aberta. Para você, querido, que está me ouvindo, aceita Jesus. Faça parte dessa família. Na Efésios 1:5 que diz que nós fomos adotados em Cristo. Agora o segundo ponto que nós temos aqui. E o que seremos quando Cristo vier? Aí nós vamos descobrir, aí vai ser manifesto. Aí vamos descobrir quem somos. Você quer fazer essa descoberta? Está aí um desafio para você. Um desafio que hoje, é como eu disse para os irmãos, nós não temos uma capacidade muito grande de adentrar a esse mistério, de adentrar a extensão dessa filiação. Mas quando Jesus voltar, meus irmãos, quando Jesus voltar, nós realmente vamos ser manifestos. Preste bem atenção. Quando Jesus voltar, nós ficaremos livres das fraquezas que hoje sentimos. Meu irmão, se nós vamos ser semelhantes a Jesus, Jesus não tem fraquezas. E quando nós adentrarmos ao céu, nós vamos nos livrar dessas coisas. Porque nós somos chamados de filhos de Deus. Fomos chamados para uma restauração eterna. Chamados para entrar no céu, aonde não existirá mais as fraquezas de pecar, de negar. Não teremos mais isso. Isso fica manifesto para nós. É privilégio dos crentes. É privilégio de você que aceitou Jesus. É um privilégio profundo. Trate as coisas de Deus com amor. Porque Deus nos amou. Deus nos ama. Está tomando conta da sua família. Os meus olhos estão por toda a terra e estão olhando para cada um de nós. Não devemos esquecer isso nunca. Seremos livres das fraquezas que hoje sentimos. Às vezes nos sentimos fracos, caímos em tentação. Às vezes nos sentimos fracos, desanimamos com a igreja. Às vezes nos sentimos fracos e não queremos ler a Bíblia ou orar. Mas lá não vai ter mais isso, nós vamos estar diante do Pai. Participando diretamente com Ele. Você tem certeza que você está indo para lá? Você já se sente filho? Você sente a mão carinhosa de Deus cuidando de ti? Você sente que quando você está caminhando, Deus está guiando teus passos? Levando-nos direto para o encontro com Cristo nos céus? A partir da grande ressurreição? Aonde nós vamos estar livres de todas as fraquezas? Livres da carne que hoje nos tenta. Esse corpo será transformado.
Paulo vai deixar isso muito claro em 1 Coríntios 15, quando trata da ressurreição do corpo. Por isso Jesus Cristo, meu irmão, veio ao mundo para ressuscitar espiritualmente o homem, resolver o problema espiritual do homem, que quando caiu no Éden, ele morreu instantaneamente, e veio morrer posteriormente, porque morreu fisicamente. Agora, a ressurreição do corpo é extremamente necessária e importante, porque nós vamos entrar no céu, onde esse corpo não vai mais envelhecer. Acabou dor nas costas, dor de cabeça, todas as sequelas do corpo ficam por aqui. Porque somos filhos, somos amados. Merecíamos isso? Não! Com certeza não merecíamos nada disso. Mas quem fez com que nós participássemos disso? Jesus! Jesus que deu a vida dele naquela cruz. Isso mesmo. Você que está me ouvindo, lembre-se, muito em breve, nós estaremos diante dessa realidade. Os irmãos que estão partindo, os irmãos que estão indo embora, já estão de encontro com Cristo, livre da canseira, livre dessa carne, das fraquezas da carne, das tentações que nos assediam, do pecado que habita em nós. Nós vamos estar livres disso, porque fomos adotados em Cristo. O padrão de vida, quando chegarmos no céu, às vezes eu fico imaginando os anjos falando com o outro, lá vem eles, ó. Os amados do Senhor. Eu gosto muito da expressão que o anjo fala para Daniel. Daniel, tu és homem amado no céu, um homem amado por Deus. Você já imaginou ouvir um elogio? Esse é um elogio, né? Amado por Deus, meus irmãos, não é uma pessoa qualquer que te amou, que te ama. Não é um amor falso, não é um amor mentiroso, hipócrita, não é nada disso, é um amor sincero, profundo, extremamente profundo, meu irmão. Aí eu me pergunto assim, quando você chegar lá no céu e ouvir vinde benditos de meu Pai, depois da grande ressurreição, vamos adentrar ao céu, vamos viver com Deus como filhos dele, sem pecado, sem dor, sem nada. Glória a Deus por isso. Exatamente isso, livres da carne e livres das limitações das nossas condições atuais. Somos extremamente limitados. Somos. Não conseguimos quase nada. Não resolvemos quase nada. Estamos limitados pela presença do pecado na terra. Estamos limitados. Depois da queda, ficamos limitados. Uma vez alguém perguntou para o Dr. Shedd, o senhor acredita que no céu nós vamos usar 100% do cérebro? Ele falou, com certeza. Se hoje você encontra essa humanidade em desenvolvimento científico de uma maneira esplendorosa, você imagina no céu filhos de Deus com 100% da capacidade do cérebro. Não dá nem para imaginar isso. Mas nós vamos ter isso. 100% da capacidade do cérebro. Sim, meus irmãos, não haverá limites. Haverá limites porque o nosso Deus é extremamente mais sábio. E vai sim criar meios pelas quais nós vamos viver no céu em constantes desafios. Mas com um cérebro perfeito, um corpo perfeito. Que bênção, hein, meus irmãos? Você adentrar o céu com todo esse elevado padrão, que o padrão é Cristo, Jesus. Meus irmãos, nós vamos viver com Jesus. Você vai poder conversar com Ele. Haverá um dia que os anjos vão dizer assim, ei, reunião no céu. A igreja se apresenta diante de Deus. Jesus está lá sentado no trono. Ele vai andar pelo nosso meio. Vai andar conosco. Vamos ter acesso às coisas celestiais, mistérios desconhecidos, coisas que na Bíblia não entendemos ainda. Vamos entender, porque a palavra permanece. Jesus disse, passará os céus e a terra, e a minha palavra não passará.
Isso, queridos, você é filho amado por Deus. Amado profundamente por Deus. Livres da carne, livres das limitações. Tá? Quando Jesus ressuscitou, ele passava pelas paredes. Perguntaram para mim assim. E perguntaram duas coisas depois com a chegada no céu. Uma delas foi se nós iríamos passar por parede. Eu falei, bom, eu acredito que nem parede vai ter, né? Vamos mudar o negócio aí. Lá vai ter as limitações do céu, não as daqui. Depois me perguntaram se no céu ia ter comida. Eu falei, nós vamos ter que descobrir isso lá. É melhor nós caminharmos para o céu para começar a descobrir as coisas. Haverá a bolda dos cordeiros. Muitos virão do Oriente e do Ocidente e sentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó. Que glória, hein? Você tem vontade de conhecer o Abraão? Moisés, Pedro, João. Mas a maior vontade que a nossa alma tem é de conhecer Jesus pessoalmente. Porque o João diz aqui no texto assim, ó. Porque haveremos de vê-lo como ele é. Já pensou nisso, não? Haveremos de olhar para ele e ver como ele é. Isso mesmo. Mas esse acesso, meus irmãos, esse acesso no trono, só é permitido para os filhos. Para os filhos de Deus. Estarão além das limitações humanas. Estarão usufruindo da bênção que Deus deu para nós aqui na terra. Manda seu filho. Cria um padrão de vida que é o padrão de Cristo. Para nós vivermos de acordo com esse padrão. Ele sabe que não conseguiríamos viver de acordo com esse padrão, que ele é alto. Então ele viu o Espírito Santo como nosso ajudador. Como aquele que vai nos ajudar. E isso ele tem feito. Tem nos ajudado na caminhada. Tem nos confortado. Tem nos fazer entender as Sagradas Escrituras. Tem revelado para nós o seu conforto. Às vezes as pessoas ficam pensando como que eu consegui passar por aquela tribulação. O Espírito Santo de Deus está conosco. Nos dando força, nos fortalecendo. Nos educando, nos preparando, nos treinando. Para ter esse padrão elevado da graça e misericórdia de Deus. Sim, meu irmão. Glória a Deus por isso. Vamos para o céu, não como um qualquer, como filhos. E por último, como será o efeito disso? Qual será o efeito dessa esperança que você tem? Essa é uma esperança que nós temos. Às vezes, quando fico meditando sobre a morte, sobre a partida daqui para o céu, eu fico me colocando dentro do aspecto da esperança. Eu fico observando aquele momento da partida, quando um crente sai da terra, sai desse corpo e vai para a presença de Jesus. Meu irmão, qual será o efeito disso? O crente deseja, desde já, ser parecido com Jesus. Mas uma pergunta para você que está me ouvindo. Você tem esse desejo no coração? Talvez nasça no coração o desejo de ir para o céu. Talvez nasça no coração o desejo de estar na presença de Cristo e vê-lo como Ele é. Mas antes desse desejo acontecer no nosso coração, nós temos que ter um desejo profundo de sermos parecidos com Ele, semelhantes a Ele. Para sermos semelhantes como Ele é. E seremos, diz aqui, sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele. Meu irmão, esse desejo nasce no coração daqueles que são chamados filhos de Deus. Nasce no coração daquele que
realmente está sendo preparado pelo Espírito Santo. Então a minha pergunta é, você tem desejo de parecer com Jesus? Tem esse desejo? Porque uma pergunta que às vezes eu me faço, até onde eu estou disposto a permitir que o Espírito Santo, tá, me molde para ser um semelhante a Cristo? Hein, meus irmãos? Será que eu estou disposto disso? Queridos, se você sente isso hoje, então surge uma pergunta para você. Se você realmente tem esse desejo, significa que você está a caminho da santidade. Está a caminho da santificação. Está a caminho do céu. Agora, se você não tem esse desejo, não deseja ser semelhante a Jesus, não deseja ser igual a Jesus, então temos que mudar de padrão. Temos que se esforçar melhor. Os efeitos dessa esperança, meus irmãos, é porque sabe ser isso a vontade de Deus. Jesus Cristo conhecia toda a vontade de Deus e os seus filhos. Os filhos de Deus conhecem a vontade de Deus. Conhecem a palavra de Deus, onde revela qual é a vontade de Deus. A vontade de Deus é a nossa santificação. A vontade de Deus é a nossa santidade. Sim, meu irmão. É exatamente isso, os efeitos dessa esperança. Se nós temos a esperança de um dia estarmos encontrando Jesus como nosso irmão mais velho e estarmos na presença do Deus Pai Todo-Poderoso, nós temos consciência que a vontade de Deus é que nós tenhamos o mesmo padrão de vida. Que João chega a dizer, lá no capítulo 2, 1 João, aquele que diz que está em Cristo deve andar assim como Cristo andou. Aquele que diz que está em Cristo também deve andar assim como ele andou. O irmão deseja isso? Porque essa é a vontade de Deus. Essa é a vontade soberana de Deus sobre nossas vidas. Tá? E uma outra característica interessante é que os filhos de Deus, eles admiram, tá? Admiram as perfeições reveladas em Cristo. Eles admiram a santidade de Jesus. É admirável a vida que ele levou. A forma como amou, a forma como perdoou. Foi humilhado, não fazia ameaça. Foi ultrajado, não ultrajou. Foi ameaçado. Foi perseguido. Foi morto numa cruz e perdoou. Isso é admirável. Honestamente, presta atenção. Isso é ou não é admirável? Nós admiramos isso em Cristo. Se admiramos isso em Cristo e sabemos que a vontade de Deus é que nós sejamos semelhantes a Cristo, então, meu irmão, nós realmente temos que nos esforçar para ser parecido com Ele, sermos semelhantes a Ele, como diz o texto. Para sermos adotados em Cristo. Você foi adotado em Cristo Jesus. Então, a esperança de estarmos diante de Deus passa por esse filtro aqui, ó. Saber ser isto a vontade de Deus, o padrão elevado de vida. Porque agora ama a santidade e pureza. Amar a santidade e a pureza. Se preservar. Porque esse é o padrão, querido. Esse é o padrão que Deus estipulou para a nossa filiação. Mas Ele não deixou nós sozinhos. Ele enviou o Espírito Santo que nos eleva, que nos molda, que nos leva para a bigorna, marreta em cima, para melhorar, para purificar. Passamos pelo fogo, assim como o ouro passa, para nos tornarmos puros. Quando a Bíblia fala de pureza, ela traz a ideia no grego de sermos purificados, derretidos no fogo, a ponto de depois só tirar aquela borra que sobra em cima.
aquele lixo que sobra em cima para jogar fora. É assim que Deus lida conosco. É assim que Ele faz com seus filhos. É bom sermos filhos de Deus, mas também temos que ter consciência das nossas atitudes, dos meios como Deus quer que nós venhamos a viver para sermos semelhantes a Jesus, porque Jesus foi exatamente tudo isso que aqui está. Tá? É porque deseja antecipar a bem-aventurança do seu estado eterno. Nós desejamos ir para o céu. Paulo revela isso na sua vida quando ele diz para a sua igreja: prefiro estar com Cristo, que é muito melhor, é lucro, mas também estar aqui. A minha pergunta, meus irmãos, que faço a mim mesmo muitas das vezes: será que eu tenho admirado Jesus, admirado o padrão de vida, admirado como ele perdoava, admirado como ele perdoava a agressão que faziam a ele? Foi cuspido, não agrediu. Será que nós estamos não só admirando, mas permitindo que o Espírito Santo nos treine, nos capacite, nos aperfeiçoa, nos levando cada vez mais próximo desse padrão, a ponto de sermos considerados filhos de Deus? Meus irmãos, não é filho de rei, não é filho de alguém da terra, não. É filho de Deus, é um padrão muito alto. É um padrão elevadíssimo. É um padrão, meus irmãos, que nós desconhecíamos. É um padrão que Deus trouxe para o homem, que não existe aqui, só existe em Cristo. E a igreja de Cristo, você e eu que somos salvos em Cristo, tá? Fomos influenciados para vivermos esse padrão, de acordo com as Sagradas Escrituras. Desejamos isso, somos felizes, porque sabemos que essa é a vontade de Deus, principalmente para nós que somos filhos. Meu irmão, você deseja isso de coração, antecipar essa bênção maravilhosa do seu estado eterno? Gostaria do céu? Talvez as pessoas pensem assim: mas eu não desconheço o céu. Lembra de uma coisa: a Sagrada Escritura deixa bem claro, tá? Não é que no céu ela não traz detalhes do céu, mas ela traz detalhes sobre a vida espiritual, sobre o reino de Deus, o reino de pureza, o reino de santidade, onde reina o amor, o perdão, a misericórdia, onde as pessoas não se desconhecem, as pessoas não se ofendem, as pessoas não têm pecado. Sim, meus irmãos, é isso que nós temos que desejar no nosso coração, adentrar as moradas celestiais, porque é o anseio da nova criatura, é o anseio da pessoa salva. Jesus Cristo é o padrão do crente. Jesus Cristo, meus irmãos, foi enviado à terra para não somente salvar e perdoar nossos pecados e nos resgatar, mas ele veio aqui falar assim: eu vou resgatar esse povo, e o Senhor Deus vai transformar esse povo em filhos adotivos. Que penso, hein? É grande demais isso. Está além da nossa compreensão. Éramos lixo. Nada valíamos. Fomos tirados lá do lixão. E agora o Senhor Deus nos purificou, nos limpou, trocou a nossa vestimenta. Isso mesmo. E nos colocou no céu como filhos adotivos. Não estamos abaixo de nada. Somos filhos de Deus. Eu gosto muito do João aqui, ele diz assim: e de fato somos filhos de Deus. Por isso eu fico muito triste. Pessoas aí, às vezes, com algum problema, achando que Deus não ama mais. Qual foi o dia que você deixou amar o seu filho? Jesus chegou a dizer isso: vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, que dirá o vosso Pai Celestial, que nos ama e que nos tem como filhos. Ele tem cuidado de nós. Sim, meu irmão. Essas bênçãos gloriosas somos pela graça de Deus, pelas suas misericórdias. E quando Jesus vier no céu, vai ser manifesto aquilo que nós somos. Seremos tratados nesse encontro como filhos. Isso mesmo. Você e eu não vamos ser tratados como estranhos. Não vamos ouvir lá no céu, no dia do juízo. Não vamos ouvir no dia do juízo: não vos conheço. É impossível Jesus não conhecer seus irmãos.
É impossível Jesus Cristo não conhecer os filhos de Deus, os benditos de Deus, os abençoados de Deus, os escolhidos de Deus, os guardados por Deus, até o final, até no céu. Portanto, quando passar por alguma situação difícil, nunca diga que Deus não lhe ama. Nunca. Não permita, tá? Você, como filho de Deus, achar que a vida não tem valor. Ela tem. Você está indo para o céu, para a vida eterna. Dê glória a Deus porque nasceu. Dê glória a Deus porque és um privilegiado de ter nascido e participar dessa glória imensa de sermos chamados filhos de Deus, adotados em Cristo Jesus. Que bênção maravilhosa isso aí. É uma bênção muito grande mesmo. Meus irmãos, eu vou concluir da seguinte maneira: demos graças a Deus por tal gloriosa esperança. Dê glória a Deus. Dê graças a Deus. Quando ouvimos falar de tudo, dê graças. Porque tem coisas que nós não entendemos ainda. Dê graças a Deus que você, hoje, a partir de hoje ou sempre, se sente filho. Uma relação diferenciada. Um relacionamento diferenciado. Já passeou com seu pai? Lembra quando você passeava com seu pai, abraçava seu pai? Lembre-se, se você estiver andando por um lugar sozinho, se você em algum momento da sua vida achar que está caminhando sozinho, lembre-se, seu pai está do lado. Lembre-se, no final daquele dia, seu pai vai estar de braços abertos esperando. Sempre vai estar. Sempre. Porque ama tanto, tanto, que deu o filho dele para nos adotar em Cristo. Meus irmãos, esse é o padrão. Essa é a nossa esperança, estar com Ele. E como eu disse, você é filho de Deus. Não é desprezado. Não é porque um filho erra que deixa de ser filho. Não ser mais filho. Não tem como não ser mais filho. Por isso, essas são as condições que Deus impôs. Adotou nas seguintes condições: eles nunca mais vão ter condições de não ser mais meus filhos. Nunca mais eles vão ter condições de deixar de ser meus filhos. Isso mesmo, quando Deus olha para nós, Ele olha para Jesus. Ele olha para nós por intermédio de Jesus. E vê, e ama, e protege, e guarda. Amém, irmãos? Que Deus nos abençoe, que Deus nos fortaleça, que Deus nos guarde. E Ele faz isso. É como diz o João aqui, hein? Vede grande amor, Ele nos tem concedido, o Pai, que nos tem concedido o Pai, a ponto de ser chamados filhos de Deus. Aí ele vai para frente e diz, e de fato, somos filhos de Deus. Amém? Que Deus abençoe a todos. E para você que ainda não tem Jesus, entre para a família de Deus rápido. Entre para a família de Deus correndo. Muito bem, meus irmãos. Nós temos aqui uma notícia alegre. Eu estive conversando aqui com um irmão da nossa igreja e ele me trouxe uma notícia alegre lá de Minas, lá da cidade de Minas. Michele Freire é vovó. É, você que ouviu isso, vovó. Paulo Freire falou para mim aqui que ela é novinha, mas já é vovó. Que Deus te abençoe, que Deus lhe traga essas felicidades permanentemente. Você sabe, Michele, que isso é uma promessa de Deus? E vereis os filhos dos teus filhos, os netos, e eu serei com vocês.
Que Deus abençoe vocês, o casal. Que Deus abençoe teu esposo, essa neta maravilhosa. Que abençoe aí a tua filha. Que mantenha debaixo dos cuidados de Deus e que ela cresça na graça e no conhecimento do Eterno. Amém, querida? Que Deus assim abençoe a todos. Meus irmãos, nós vamos encerrar esse momento de culto agradecendo a Deus por todas as bênçãos que Ele tem derramado sobre nós. Oremos. Deus eterno, nós te louvamos agradecidos por tamanha graça, ó Pai. Grande amor é esse teu, ó Deus, que nos adotou em Cristo como filhos. Obrigado, ó Deus, que nós realmente venhamos a manter na nossa consciência, ó Deus, essa filiação. E não permitir que o inimigo nos faça separar desse pensamento nunca. Que tu, Senhor Deus, nos trata como filhos, como um pai amoroso, carinhoso, que acompanha a nossa vida, sabe de nossas tristezas, sabe de nossas dificuldades, nos ajuda a resolver, nos fortalece dia após dia. E nós te agradecemos imensamente por isso, ó Deus. Ajuda-nos, ó Deus, a realmente não só admirar as virtudes gloriosas de teu Filho amado Jesus Cristo, mas que o Espírito Santo venha nos influenciar, ó Deus, para nos tornarmos semelhantes a Ele, conforme a tua palavra prescreve. E assim, ó Pai, nós possamos estar cada vez satisfazendo mais a tua soberana e digna vontade sobre nós. Perdoa o nosso pecado e esteja conosco, Pai. E também, ó Deus, nós temos motivos de alegria. Tu és o Deus soberano, poderoso. Nos dás motivo de alegria. Abençoaste, ó Deus, a Michele Freire com uma neta. Pedimos a Ti, ó Deus, que Tu esteja abençoando o casal, os pais dessa neta. Que eles possam assim, Senhor Deus, ter consciência dessa bênção gloriosa. Que a Michele seja realmente, ó Deus, um referencial de vida cristã para essa neta como uma avó, para que ela possa transmitir de fato todo o conhecimento necessário para que ela cresça na graça e no teu conhecimento da tua Sagrada Escritura. Abençoa essa família cada vez mais. Esteja orientando a todos, ó Deus, dessa família Freire. E todas as outras famílias, ó Deus, que tenham adentrado e que tenham nos acompanhado, que tenham ouvido a tua palavra. Obrigado, ó Deus, pela grandiosidade do teu amor, é o que nós te pedimos, agradecidos em Cristo. Amém, Pai. Permanecer online para a live do louvor. Pessoal, vamos ficar online aí que vai ter louvor, tá? Terça-feira na área. Tá valendo. Boa noite, irmãos. O pessoal tá chegando e a gente vai passar um cânticozinho até o pessoal chegar todos, né? Então vamos lá. Agrada-te do Senhor e Ele fará aquilo que deseja o teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor e o mais Ele fará. Descansa no Senhor e espera nele, pois Ele é a tua salvação. Ele é o teu castelo, é teu refúgio na tribulação. Confia no Senhor e Ele agirá. Amém. Boa noite, irmãos.
O pessoal já está se chegando aí, nós vamos dar início ao nosso louvor e à nossa adoração. E hoje o primeiro cântico, hoje é tempo de louvar a Deus. E hoje, não só hoje, né? Todos os momentos é o momento, né, de estarmos em louvor e adoração ao nosso Deus como forma de testemunho, como forma de agradecimento, né? Por onde quer que formos, estejamos sempre, né, louvando e adorando ao nosso Deus. Amém? Então vamos lá. Hoje é tempo de louvar a Deus. Sua glória encherá este lugar. Vem louvar, vem louvar, vem louvar. Vem louvar, vem louvar, vem louvar. No meio dos louvores Deus habita, e é seu prazer cumprir o que nos diz. E então é só cantar e a Cristo exaltar, e sua glória encherá este lugar. Hoje é tempo de louvar a Deus. Irmãos, esse cântico aqui, eu acho que eu passei ele uma vez lá na igreja. E vou cantar com os irmãos aqui. E os irmãos vão pegando aí com a gente. Que um dia a gente vai voltar todos juntos, né? E vamos estar lá. E a gente já vai estar afinado nesse daqui, né? Vem o Senhor minha vida oferecer, como oferta de amor e sacrifício. Amém? Vem, Senhor, minha vida oferecer, como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar, como oferta viva em teu altar. Vem, Senhor, minha vida oferecer, como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar, como oferta viva em teu altar. Pois pra te adorar foi que eu nasci.
cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor. Pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpre em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, estar ao teu lado, estar ao teu lado, Senhor, estar ao teu lado, Senhor. E que a cada dia a gente realmente possa estar ao lado do nosso Senhor. Irmãos, esse outro cântico aqui, ele também é um cântico que é muito antigo, então eu creio que os irmãos conhecem, né? E o nome dele é Louvemos ao Senhor, Ademar de Campos. Louvemos ao Senhor, Louvemos ao Senhor, louvemos ao Senhor, adoremos o teu santo monte, nosso amado Pai, seu nome é santo. Louvemos ao Senhor, louvemos ao Senhor, louvemos ao Senhor, adoremos o seu santo monte, nosso amado Pai, seu nome é santo. Louvemos ao Senhor, pois seu nome é santo, pois seu nome é santo. Louvemos ao Senhor, pois seu nome é santo, pois seu nome é santo. Magnifiquemos ao Senhor, ao Rei que é digno de louvor, excelso, supremo, digno de louvor, excelso, supremo, digno de louvor. Cristo é a nossa vida, o motivo do louvor em nosso novo coração, pois morreu a nossa morte para vivermos sua vida, nos trouxe grande salvação. Cristo é a nossa vida, o motivo do louvor em nosso novo coração, pois morreu a nossa morte para vivermos sua vida, nos trouxe grande salvação. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei,
Hosana, Hosana ao nosso Rei. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. Amém. Hosana ao nosso Rei. Gratidão ao nosso Rei. Amém? Irmãos, vamos orar, encerrando assim então esse momento de louvor e adoração na presença do Senhor. Ó Deus e Pai, na Tua presença nós estamos, somos gratos ao Pai por tudo o que acontece em nossas vidas e ao nosso derredor, porque sabemos que o Senhor está no domínio de todas as coisas. Colocamos, ó Pai, o nosso louvor e a nossa adoração diante de Ti e Te pedimos, ó Pai, que Tu aceites, Senhor, como agradecimento pelas ricas bênçãos que o Senhor tem feito sobre as nossas vidas. Nosso dever, aqui nascemos, aqui viemos, ó Pai, para louvor e glorificação do Teu santo nome. Aceita, ó Pai, nosso louvor e a nossa adoração. Seja com o Teu povo, ó Pai, reunido nos lares, por onde quer que os outros estejam também, que o Senhor venha estar abençoando, e esteja, Senhor, conosco a todos os momentos da nossa vida. Te pedimos, ó Pai, perdão pela nossa falta, porque sabemos que somos falhos, ó Pai. E se o dia de amanhã, ó Pai, nos pertencer, que o Senhor venha derramar suas misericórdias sobre as nossas vidas. Essa é a nossa oração, a oração da sua igreja, em nome de Cristo Jesus, hoje e sempre. Amém. Irmãos, ficamos assim então, encerrado, entendeu? Nosso culto de louvor e adoração. Queria só deixar aqui uma palavrinha. Na escola dominical eu fui 1 ou 2 vezes, se eu não me engano, e eu não tenho ido porque eu estou um pouco temeroso, entendeu? Por causa desse vírus. E agora um pouco mais temeroso porque meu sogro e minha sogra vai vir para cá, vai chegar terça-feira agora, e eu estou me resguardando ao máximo, porque os dois é grupo de risco, entendeu? Então eu queria que os irmãos compreendessem a situação minha aí, entendeu? Porque acho que a gente tem sempre que estar preocupado com os nossos, né? Então, eu peço o entendimento dos irmãos e vamos orando para que isso vai passar e tudo vai dar certo em nome de Jesus. Amém, irmãos? Ficamos então assim. Semana que vem, se assim Deus nos permitir, estaremos juntos mais uma vez, ok? Fiquem todos na paz e boa noite.